Olá, alunos e alunas de Resistência dos Materiais 2. Vamos dar continuidade ao nosso capítulo 10, Transformação de Deformação. Os objetivos da aula 7 são os seguintes: círculo de Mohr, plano de deformação. Então, vamos realizar o mesmo método gráfico para o estado plano de tensão, agora no estado plano de deformação. E deformação por cisalhamento máxima absoluta. Bom, então para o círculo de Mohr, nós já fizemos todas aquelas definições com relação ao círculo de Mohr no estado plano de tensão, e aqui no estado plano de deformação, as equações são exatamente as mesmas. Então a forma de realizar a demonstração é exatamente a mesma. A única diferença é que, ao invés de εx', a gente tinha lá na transformação de tensão σx', ao invés de ter tal x', y', a tensão de cisalhamento, a gente tem aqui a deformação por cisalhamento gama, x', y' sobre 2. Então, onde a gente tinha tal xy, a gente substitui por gama xy sobre 2, como já comentamos na última aula. Então, aqui nós temos a equação do círculo. Então, trata-se da equação de um círculo, onde temos ε menos ε médio ao quadrado, no caso εx' menos ε médio ao quadrado, mais gama x', y' sobre 2 ao quadrado é igual ao raio ao quadrado, onde o raio é igual a εx menos εy sobre 2 ao quadrado, mais gama xy sobre 2 ao quadrado. Então aqui a gente observa que nós temos como centro do círculo de Mohr, você tem aqui a abscissa do centro, que é igual a ε médio, e a ordenada do centro, que aqui é igual a 0, onde o ε médio é igual a εx mais εy sobre 2. E o raio, como a gente já comentou, está aqui, εx menos εy sobre 2 ao quadrado, mais gama xy sobre 2 ao quadrado. E a gente tem um círculo de Mohr bem semelhante ao que tínhamos lá na transformação de tensão. No eixo das abscissas, você tem o eixo ε, positivo para a direita. No eixo das ordenadas, você tem o eixo gama sobre 2, positivo para baixo. Então, nós temos aqui o nosso centro, de par ordenado ε médio e 0. Nós temos que todos os ângulos no círculo de Mohr são multiplicados por 2. Então, a gente tem aqui a representação 2θ. Nós temos aqui o nosso ponto de referência, que ele vai ter par ordenado εx, gama xy sobre 2, e o ponto de referência é o que a gente diz que tem a orientação θ igual a 0. Veja que esse ponto de referência ele pode ser qualquer ponto do meu círculo de Mohr. E todos os pontos desse meu círculo de Mohr representam o mesmo estado plano de deformações, em orientações diferentes. Bom, se a gente quiser determinar o meu εy, então você tem o eixo xy, o eixo x, e o eixo y, que estão defasados aí de 90 graus. No círculo de Mohr os ângulos são multiplicados por 2. Então, se eu quiser determinar a partir desse meu ponto de referência o meu εy, eu tenho que defasar aqui de 180 graus, e aí eu vou ter esse ponto aqui oposto, e ele vai ter par ordenado justamente εy e menos gama xy sobre 2. Vou ter justamente o oposto aqui para gama xy sobre 2. Aqui nós temos a abscissa do centro, ε médio, εx mais εy sobre 2. E nós temos aqui ainda uma relação entre εx e εy, essa distância, que vai ser igual a εx menos εy sobre 2. Então, nós temos aqui o meu εx, aqui o meu εy, e temos ainda
essa relação que representa essa distânciazinha aqui. Bom, então vamos à nossa construção do círculo de Mohr, que ela é semelhante, né, à construção do círculo de Mohr na transformação de tensão. Aqui na transformação de deformação, então vamos lá. Em primeiro lugar, vamos estabelecer o sistema de coordenadas. Então, você tem um sistema de coordenadas epsilon e gama sobre 2, epsilon positivo para a direita, gama sobre 2 positivo para baixo. Marcamos o centro do círculo, que tem par ordenado epsilon médio e 0. Está aqui o nosso centro do círculo, ele pode ser qualquer ponto, ele pode ser positivo, ele pode ser 0, ele pode ser negativo. Então temos aqui o nosso centro do círculo, epsilon médio, que é epsilon x mais epsilon y sobre 2 e 0. Ele está sempre em cima do meu eixo das abscissas, portanto o meu centro ele vai ter sempre a ordenada igual a 0. 3. Marcar o ponto de referência. Ponto de referência que tem par ordenado epsilon x e gama xy sobre 2. Então está aqui o meu ponto A. Par ordenado epsilon x, que corresponde a essa distância aqui. Gama xy sobre 2 a essa distância aqui. E eu tenho que a minha orientação para o ponto de referência é θ igual a 0. Quarto passo, determinar o raio. Então nós temos aqui o nosso raio, segmento de reta CA. Um raio que também pode ser determinado através da expressão a raiz de εx menos εy sobre 2 ao quadrado, mais gama xy sobre 2 ao quadrado. E por fim, determinado R, traçamos o nosso círculo de Mohr. Aqui está representado com todas as deformações normais epsilon positivas, nesse caso específico. A gente poderia ter um estado plano, um círculo de Mohr, que teria algumas deformações normais negativas, outras positivas ou totalmente negativo. Nesse caso aqui significa que em todos os meus pontos, para deformação normal epsilon, nós temos alongamento, né? Nós temos um ponto submetido, né? Um estado plano submetido a uma tração, em quaisquer desses pontos, e portanto ao alongamento. Além disso, né, como já mostramos, para determinar epsilon e y, a gente vai pegar, né, um ponto defasado a 180 graus do nosso ponto de referência e o par ordenado desse ponto vai ser justamente epsilon y e menos gama xy sobre 2. Exatamente, né, a mesma ordenada em magnitude. Além disso, temos as nossas deformações principais, que são determinadas da mesma forma que as tensões principais. Então, o nosso ponto B tem par ordenado epsilon e 0, onde epsilon 1 é a deformação normal máxima, né? Veja que é o ponto mais à direita. E o ponto D, que tem par ordenado epsilon 2 e 0, onde epsilon 2 é a deformação normal mínima, que tem par ordenado epsilon 2 e 0. Significa o que esse 0? Significa que quando as nossas deformações normais são máxima e mínima, o cisalhamento, a deformação por cisalhamento vai ser igual a 0. E temos ainda os pontos E e F, né? O ponto E, ele tem par ordenado epsilon médio e gama máximo sobre 2, então um ponto mais abaixo do círculo de Mohr, o ponto que a gente tem representando a deformação por cisalhamento máximo nesse plano, né? Como abscissa, nós temos epsilon médio. Da mesma forma, no ponto F, nós temos a deformação por cisalhamento mínima, ou menos gama máximo sobre 2, porque aqui nós temos as deformações por cisalhamento máximo e mínima que tem o mesmo módulo, a mesma magnitude, e como abscissa também, né, veja que o ponto F, o ponto C do centro e o ponto E, tem todos os três, né, estão aqui alinhados e, portanto, tem abscissa igual a epsilon médio. Bom, partindo do mesmo círculo de Mohr, a gente pode determinar o nosso elemento, né, que representa, então, as deformações principais e aqui a deformação por cisalhamento máximo. Então, vamos observar esse elemento aqui abaixo. Nós temos que
esse elemento, né, representando aqui o nosso ponto B. O ponto B que tem par ordenado ε1 e 0. E aí nós saindo do ponto de referência A até o ponto B, nós temos um ângulo aqui de 2θp1, né, onde o índice P1 significa deformação principal, na direção onde nós temos o ε1, deformação normal máxima. Esse ângulo está no sentido anti-horário, então nós temos aqui o eixo x e y, nós temos o nosso eixo x' e y', né, x' e y', de x para x', a gente tem aqui um ângulo θp1 no sentido anti-horário. Então, em cima do eixo x' e y', nós vamos construir o nosso elemento do estado plano de deformações. O nosso elemento, esse elementozinho achurado em cinza, é o elemento inicial, onde você tinha inicialmente, né, as dimensões diferenciais dx' e dy'. Nós temos que, na direção x', né, representada aqui pela direção que temos a nossa deformação principal ε1. Você tem aqui um alongamento, no caso vai ser o alongamento máximo, tração, né, porque vai ser positivo. Nós temos na direção y', né, que corresponde aqui à direção em que temos o nosso ε2, deformação normal mínima. Deformação normal mínima, nesse caso, positiva, portanto, tração. Então, o alongamento, está aqui o alongamentozinho. Esse alongamento corresponde à minha deformação, o alongamento da deformação normal mínima. E aqui você tem o comprimento final, né? Como que eu vou determinar esse comprimento final na direção x' e esse comprimento final na direção y'? Ora, você tem que a deformação normal ε é igual à variação do comprimento dividido pelo comprimento inicial. Quem é que vai ser a variação do comprimento? A variação do comprimento vai ser o comprimento final menos o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial. Então eu estou aqui representando justamente esse comprimento final. Então veja bem, o comprimento final menos o comprimento inicial é igual à deformação normal vezes o comprimento inicial. Então o comprimento final vai ser igual, passando ao comprimento inicial, mais o alongamento, que é a deformação normal ε, vezes o comprimento inicial. O comprimento inicial eu posso colocar em evidência. Então, o meu comprimento final vai ser igual a 1 mais a deformação multiplicado pelo comprimento inicial, que é justamente o que a gente tem aqui. Então, qual vai ser o meu comprimento final na direção x'? Vai ser 1 mais a deformação, ε1, multiplicado pelo comprimento inicial, dx'. Qual vai ser o meu comprimento final aqui na direção y'? Vai ser 1 mais ε2, né, mais a minha deformação, que nessa direção aqui é ε2, vezes o comprimento inicial, dy'. Lembrando como é que eu determino isso aqui? Partindo da definição de deformação normal. Deformação normal é a variação do comprimento dividido pelo comprimento inicial. E a variação do comprimento é o comprimento final menos o comprimento inicial. Se você realizar aí só rearranjar os termos, então a gente pode representar o comprimento inicial por essa expressão. Veja que aqui eu tenho mais ε1 e mais ε1, mais ε2, que representam justamente, né, um corpo submetido a uma tração, portanto, um alongamento. Se a gente tivesse um encurtamento, esse sinalzinho aqui seria justamente o sinal de menos. E observe também que esse meu elemento, né, no meu estado plano, esse meu elemento ele não possui nenhuma distorção. Ele não possui cisalhamento. Portanto, nós temos realmente as deformações normais, as deformações principais, as normais, máxima e mínima.
porque a nossa deformação por cisalhamento, nesse caso, é igual a zero. Bom, nesse segundo elemento, nós temos a representação da nossa deformação por cisalhamento máxima, no plano γ máximo sobre 2, que está aqui representado pelo meu ponto E. Então, o meu ângulo que vai do ponto de referência A até o meu ponto E, onde eu tenho a minha deformação por cisalhamento máximo no plano, você tem aqui no sentido horário o nosso ângulo 2θ C1, onde C1 aqui representa, né, esse índice, representa o nosso cisalhamento, e o 1 é justamente porque a gente vai até a deformação por cisalhamento máximo. Então, partindo do nosso eixo XY, nós determinamos o nosso eixo x', y' através, né, do nosso ângulo aqui θC1 no sentido horário. Então, em cima do nosso eixo x', y', primeiro eu represento o meu elemento inicial, que tem um comprimento dx, diferencial dx' na direção x' e dy' na direção y'. Nós temos o nosso elemento aqui que sofre uma deformação por cisalhamento máximo, né? Então, deformação por cisalhamento positiva, que a gente representa dessa forma. Além disso, eu tenho na minha abscissa um epsilon médio, que é maior do que zero. Então, você tem também um alongamento na direção x' e um alongamento na direção y'. Veja que desse ponto a esse ponto você tem um alongamento, desse ponto aqui a esse ponto também um alongamento, onde o meu comprimento final aqui vai ser, nesse caso, né, para o eixo x', 1 mais epsilon médio, isso para esse elemento aqui, multiplicado por dx', e o comprimento final aqui na direção y' vai ser 1 mais epsilon médio, que a deformação também é epsilon médio, multiplicado por dy'. E aqui nós temos a representação do nosso elemento, né, sofrendo a deformação por cisalhamento máxima no plano. γ máximo sobre 2. E aqui a gente tem deformações em um plano arbitrário, né? Então, você partindo do seu eixo xy, eu estou representando um elemento qualquer no eixo x', y', com um ângulo θ que está aqui orientado no sentido anti-horário. Então, na direção x', você tem aqui o seu elemento inicial, o meu elemento, né, submetido à deformação. Então, você tem aqui uma deformação normal na direção x', na direção y' e tem também uma deformação por cisalhamento. Na direção x', a sua deformação normal é εx, então inicialmente eu tinha dx, e aqui você tem um alongamento de εx dx. Meu elemento aqui está alongando na direção x'. Ele também está alongando na direção y', então inicialmente eu tinha dy como comprimento inicial, e aqui você tem um alongamento de εy dy. E você tem também uma distorção, você tem também uma deformação por cisalhamento, γ x', y' sobre 2. Bom, então vamos ao exemplo 10.4. O estado plano de deformação em um ponto é representado pelas componentes εx igual a 250 vezes 10 a menos 6, εy igual a menos 150 vezes 10 a menos 6 e γ xy igual a 120 vezes 10 a menos 6. Determine as deformações principais e a orientação do elemento. Veja que as deformações, né, a gente trabalha aqui apenas com pequenas deformações. Então veja que todas as deformações aqui são multiplicadas por 10 a menos 6. Né? São grandezas adimensionais. No caso da deformação por cisalhamento é um ângulo, que também é uma grandeza, um ângulo em radianos, né? Que também é uma grandeza adimensional. Solução. Temos aqui os nossos dados iniciais, εx, εy e γ xy. Vamos determinar o nosso epsilon médio, né, que vai representar a abscissa do centro do círculo de Mohr, εx mais εy sobre 2.
250 menos 150 sobre 2 vezes 10 a menos 6, que é igual a 50 vezes 10 a menos 6. A partir daí nós temos o par ordenado, que representa o centro do círculo de Mohr, epsilon médio e zero, então, portanto, 50 vezes 10 a menos 6 e zero. E o nosso ponto de referência no estado plano de deformação, que é representado pelo par ordenado epsilon x, gama xy sobre 2, que nesse caso vai ser 250 vezes 10 a menos 6 e, dividindo isso aqui por 2, 60 vezes 10 a menos 6. Então, vamos à construção do nosso círculo de Mohr. Primeiro, estabelecemos o nosso sistema de coordenadas, que aqui nós temos na abscissa epsilon. Eu vou multiplicar por 10 a menos 6. Veja que todas as deformações estão multiplicadas por 10 a menos 6. Positivo para a direita e gama sobre 2 vezes 10 a menos 6 também positivo para baixo. Vamos marcar o centro do círculo. Então, o centro do círculo vai ser o par ordenado 50 e 0. Aqui no eixo já está multiplicado por 10 a menos 6. Então, temos aqui a nossa distância 50, né, a distância horizontal até o meu centro do círculo. O ponto de referência, que tem par ordenado 250 e 60, positivo em epsilon e positivo também em gama sobre 2. Então, está aqui as distâncias representando o meu par ordenado. Vamos, a partir daí, determinar o nosso raio, segmento de reta CA, né, que pode ser determinado por 250 menos 50, a gente tem esse cateto aqui ao quadrado, mais 60 ao quadrado, esse cateto vertical, na raiz, né, que vai ser igual a 208,8 vezes 10 a menos 6. Então, eu represento aqui 208,8. A partir daí, podemos determinar o nosso círculo de Mohr. Veja que o meu círculo de Mohr ele tem parte, né? Todos esses pontos representam o mesmo estado plano de deformações. Parte dele está no sentido positivo de epsilon, uma pequena parte aqui no sentido negativo, né? E com relação à gama sobre 2, a gente tem sempre metade no sentido positivo e metade no sentido negativo, assim como lá na transformação de tensão. Vamos calcular o primeiro nosso ângulo, que nós queremos determinar as deformações principais. Então, nós temos o nosso ângulo 2θp1, que vai do ponto de referência até o ponto em que temos a nossa deformação principal máxima. Então, esse ângulo vai ser justamente igual ao arco tangente de cateto oposto aqui, que é 60, dividido pelo cateto adjacente desse triângulo retângulo, que vai ser 250 menos 50. Então, nós temos um ângulo 2θp1 de 16,7 graus. Determinamos, então, a partir daí, as nossas deformações principais, máxima e mínima, epsilon 1 e epsilon 2. Para determinar epsilon 1, que é aqui a abscissa do nosso ponto B, nós teremos o epsilon médio, que é 50, mais o raio, né? Daqui para cá você tem um raio, então 50 mais o raio, 208,8, tudo multiplicado por 10 a menos 6. Você tem que epsilon igual a 259 vezes 10 a menos 6. Epsilon 2 lá do outro lado vai ser exatamente a abscissa aqui do centro, 50, né, o epsilon médio, menos esse segmento que representa o raio, menos 208,8 vezes 10 a menos 6, que vai ser igual a menos 159 vezes 10 a menos 6. Essa é a deformação normal mínima, negativa. Veja que está aqui representada, né, no sentido negativo do eixo epsilon. Temos ainda as representações, não foi pedido na questão, mas do ponto E e do ponto F. O ponto E tem par ordenado epsilon médio lá embaixo, gama máximo sobre 2. E o ponto F tem par ordenado epsilon médio, gama mínimo sobre 2, ou menos gama máximo sobre 2. Eles têm a mesma magnitude. Sentidos contrários. E aqui, né, o que é pedido na questão, nós representamos o nosso elemento que representa as deformações principais para esse plano. Observe que, primeiro, partindo do eixo XY, nós vamos determinar o eixo X' e Y'.
que aqui está defasado de um ângulo, né, θP1 no meu elemento, que vai ser esse valor dividido por 2, então 8,35 graus no sentido anti-horário. Em cima do eixo x' e y', nós construímos o nosso elemento inicial. Aqui o nosso elemento inicial, que tem um comprimento dx' na direção x' e dy' na direção y'. Agora, em pontilhado, nós vamos representar o nosso elemento deformado. Então, veja que na direção x', a gente representa ε1, que é positivo. Então, nós temos um alongamento na direção x'. Na direção y', nós vamos ter a representação do nosso ε2, que nesse caso é negativo. Então, portanto, na direção y', nós teremos um encurtamento. Veja que você tinha comprimento inicial dy, o comprimento final aqui ele sofre um encurtamento. Então, na direção x', o alongamento vai ser de ε1 vezes dx'. Na direção y', o encurtamento vai ter um valor de ε2, que é negativo, vezes o comprimento inicial dy'. E aqui nós temos a resposta, né, da nossa questão. Muito bem, vamos agora ao exemplo 10.5. O estado plano de deformação em um ponto é representado pelas componentes εx igual a 250 vezes 10 a menos 6, εy igual a menos 150 vezes 10 a menos 6 e γxy igual a 120 vezes 10 a menos 6. Determine as deformações por cisalhamento máximas no plano e a orientação do elemento. Então veja que o enunciado é exatamente igual ao enunciado da questão precedente, salvo que ele pede agora a deformação por cisalhamento máxima e sua orientação no elemento e não as deformações principais. Então a solução, nós temos os εy e γxy, o ε médio exatamente o mesmo, o centro representado também pelo mesmo ponto, o ponto de referência também, o que significa que nós teremos exatamente o mesmo círculo de Mohr que a questão precedente, mas agora eu quero representar, né, o meu ponto E. O ponto E que tem para ordenado ε médio e gama máximo sobre 2 nesse plano. Então, primeiro a gente tem que determinar o ângulo 2θc1, que vai do ponto de referência A até o meu ponto E. A multiplicação por 2 aqui no círculo de Mohr, todos os ângulos são multiplicados por 2. Nós temos um ângulo aqui no sentido horário, que vai ser igual a 90 graus, menos 16,7, que era o nosso 2θp1. Então aqui vai ser igual a 36,7 graus. E aí a gente pode determinar o nosso gama x' y' máximo sobre 2, que corresponde ao raio do nosso círculo de Mohr, que é igual a 208,8 vezes 10 a menos 6, multiplicado por 2. Então temos que gama x' y' máximo nesse plano vai ser igual a 418 vezes 10 a menos 6. Temos ainda que o ε médio, né, é igual a 50 vezes 10 a menos 6. Eu vou precisar para representar o meu ponto E, que tem a abscissa ε médio. E aí nós temos a nossa representação do nosso elemento. Partindo do eixo xy, nós determinamos aqui o nosso eixo x' y', defasado, né, de um ângulo θc1 no sentido horário. Nós temos em cima do eixo x, y, iniciamos representando o nosso elemento inicial, que tem comprimento inicial dx' na direção x' e dy' na direção y'. Ele sofre um alongamento de ε médio vezes dx' na direção x' e ε médio vezes dy' na direção y', né? Tá aqui ε médio. E sofre, nesse caso aqui, ε médio positivo, portanto eu tenho um alongamento na direção x' e também na direção y'. E temos ainda, né, a nossa deformação por cisalhamento máximo no plano, gama x' y' máxima sobre 2. Então está aqui a nossa distorção, na convenção
positiva de sinais. E aqui a gente tem o nosso elemento representando a deformação pseudo-elemento máxima no plano x' e y'. O exemplo 10.6 diz o seguinte: o estado plano de deformação em um ponto é representado pelas componentes εx igual a menos 300 vezes 10 a menos 6, εy igual a menos 100 vezes 10 a menos 6 e γxy igual a 100 vezes 10 a menos 6. Determine o estado de deformação de um elemento orientado a 20 graus em sentido horário em relação a essa posição informada. Então aqui ele não quer nem deformação principal, nem deformação para esse elemento máximo, ele quer um elemento orientado a 20 graus no sentido horário. Então vamos lá. Temos os dados iniciais, εx, menos 300 vezes 10 a menos 6, εy, menos 100 vezes 10 a menos 6 e γxy, 100 vezes 10 a menos 6. A partir daí determinamos o nosso epsilon médio, que é εx mais εy sobre 2, que vai ser igual a menos 300 menos 100 sobre 2 vezes 10 a menos 6, que é igual a menos 200 vezes 10 a menos 6. Então eu tenho o meu pau ordenado do centro, que é epsilon médio e 0, portanto menos 200 vezes 10 a menos 6 e 0. E o nosso ponto de referência A, que tem pau ordenado epsilon x, γxy sobre 2, que nesse caso vai ser menos 300 vezes 10 a menos 6 e 50 vezes 10 a menos 6. Vamos para a construção do nosso círculo de Mohr. Estabelecemos aqui o nosso eixo de coordenadas, epsilon positivo para a direita e γ sobre 2 positivo para baixo. Mais uma vez multiplicamos por 10 a menos 6. Veja que todas as deformações dadas são multiplicadas por 10 a menos 6, né, representando realmente pequenas deformações. Marcamos o centro do círculo, que tem pau ordenado menos 200 e 0. Marcamos o nosso ponto de referência, que tem pau ordenado menos 350. Depois tudo multiplica aqui por 10 a menos 6. Está aqui a distância 300, no sentido negativo, de epsilon, 50, né, no sentido positivo de γ sobre 2. A partir daí, nós temos o nosso raio, que é o segmento de reta CA, né, que nesse caso vai ser igual a 300 menos 200, né, corresponde a esse cateto horizontal ao quadrado, mais 50 ao quadrado, 50 corresponde aqui ao meu cateto vertical, e na raiz quadrada disso nós temos que o nosso raio é igual a 111,8 vezes 10 a menos 6. Bom, uma vez determinado o raio, traçamos aqui o nosso círculo de Mohr. Observe que esse círculo de Mohr, ele possui todos os seus pontos aqui, todas as abscissas epsilon negativas. Então, em quaisquer pontos, sua representação vai ser de forma a gente ter um encurtamento, né, do nosso elemento. A partir daí, o que é que o enunciado pede? O enunciado pede a representação de um elemento, né, que está orientado a 20 graus no sentido horário. Então, partindo aqui do meu ponto de referência, os ângulos no círculo de Mohr são multiplicados por 2. Então, eu vou representar um ponto orientado aqui no círculo de Mohr a 40 graus no sentido horário. Então, o meu ponto, ele vai ser, que eu preciso representar, no caso que é pedido no enunciado da questão, é o ponto P. Veja que o ponto P, ele tem abscissa negativa, ele tem também ordenada negativa, né? Então, o nosso ponto P, nós temos essa distância que representa o nosso εx' negativo, essa distância vertical, né, que representa a minha ordenada γx' y' sobre 2, também negativo, porque o γ sobre 2 positivo é para baixo, aqui nós estamos para cima. E o nosso εy', né, a gente vai ter que alongar aqui o nosso segmento, chegar aqui até o nosso ponto Q,
né, defasado de 180 graus do nosso ponto P, e a minha abscissa do ponto Q é que vai representar o meu epsilon y', que eu vou precisar para representar também no meu elemento. Então, que veja que também está do lado negativo. Muito bem. Então, primeiro vamos determinar esse ângulozinho φ. Eu tenho esse meu triângulo retângulo que é conhecido. Então, quem vai ser esse meu ângulo φ? Vai ser o meu arco tangente de 50, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, que nesse caso vai ser 300 menos 200, que é a abscissa do centro. Então, o meu ângulo φ vai ser 26,57 graus. O meu ângulo que eu vou chamar de ψ, né? Tá aqui o meu ψ. Você tem que vai ser igual a 40 graus menos o φ que acabamos de determinar. Então, portanto, vai ser igual a 13,43 graus. Esse é o meu ângulo ψ. Tá aqui ele. Evidentemente, ele está aqui também do outro lado, por serem ângulos alternos internos. Bom, para que eu vou querer esse meu ângulo de 13,43 graus? Justamente para determinar, né, o meu ponto P. Para determinar o par ordenado do meu ponto P. Que tem par ordenado εx, gama x', y' sobre 2. Então, quem vai ser o meu εx? Ora, vai ser aqui, né, o meu εx vai ser igual, primeiro, a menos 200, que é a minha abscissa do centro, menos esse segmento aqui, que é a projeção do meu raio no eixo epsilon. Então, o meu raio é 111,8 e projetado no eixo epsilon, eu vou multiplicar pelo cosseno de 3,43, que corresponde aqui ao meu ângulo ψ. Então, você vai ter que epsilon x' vai ser menos 200, menos 111,8 cosseno de 3,43, tudo multiplicado por 10 a menos 6, que vai ser igual a menos 309 vezes 10 a menos 6, o meu epsilon x'. O meu gama x', y' sobre 2, né? Nós temos aqui essa distância vertical, que vai ser igual justamente ao meu raio, 111,8, multiplicado pelo seno de 3,43. Então, aqui nós temos uma ordenada negativa, porque está do lado negativo, para cima. Então, você vai ter que gama x', y' sobre 2 vai ser igual a menos 111,8 seno de 13,43, multiplicado por 10 a menos 6, e meu gama x', y' vai ser igual a menos 52 vezes 10 a menos 6. E por fim, meu epsilon y, ele está aqui do outro lado, então ele vai ser igual à abscissa do centro, que é o epsilon médio, menos 200, mais o meu raio aqui, né, projetado no eixo da abscissa. Então, vai ser menos 200 mais 111,8 vezes o cosseno de ψ, 3,43 vezes 10 a menos 6. E você vai ter que epsilon y' vai ser menos 91,3 vezes 10 a menos 6. Então, você tem encurtamento na direção x', encurtamento na direção y' e uma deformação por cisalhamento aqui negativa. Então, como que a gente vai representar, então, esse nosso elemento? Dessa forma aqui. Primeiro, a gente vai partir, né, do nosso eixo XY, vai determinar o nosso eixo x', y', aqui, que você tem, né, do eixo x para o eixo x', 20 graus no sentido horário, isso aqui é dado da questão. Então, eu vou representar nessa orientação como que vai ficar o meu elemento
do estado plano, desse estado plano de deformações. Então você parte no eixo x', y' do elemento inicial, que tem comprimento x', dx', dy'. E aí você vai representar, né, o encurtamento na direção x', aqui ele, εx', dx', porque você tem aqui que o nosso εx' é negativo, um encurtamento na direção y', aqui representado por εy', dy', εy' também é negativo, e você vai ter uma deformação por cisalhamento, né, de convenção negativa. Então o nosso elemento ele se deforma dessa forma, e aqui você tem a nossa representação, né, da distorção, da deformação por cisalhamento negativo, gama x', y' sobre 2. Bom, e passamos ao nosso próximo assunto, tópico 10.4, que é a deformação por cisalhamento máxima absoluta. Da mesma forma que na transformação de tensão, aqui na transformação por deformação nós teremos 3 deformações principais, que são epsilon máximo, epsilon intermediário e epsilon mínimo. No plano nós tínhamos epsilon 1 e epsilon 2, máximo e mínimo. Aqui a gente tem também a nossa deformação normal intermediária. Então vamos aqui representar o nosso estado triaxial de deformação. Nós temos aqui um elemento que sofreu deformação normal nas 3 direções e que, além disso, você não tem nenhuma distorção, então essa representação aqui está representando justamente as deformações principais, onde a deformação por cisalhamento, nesse caso, é igual a zero. Você não tem nenhuma distorção, você tem apenas, né, deformações principais, deformações normais em cada um dos eixos x', y', z'. Veja que, partindo da definição de deformação normal ε é igual a ΔL sobre L0. ΔL é o comprimento final menos o comprimento inicial. Então, a deformação normal ε é igual ao comprimento final menos o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial. Se eu multiplicar aqui, você vai ter que comprimento final menos comprimento inicial vai ser igual a deformação normal ε vezes o comprimento inicial. Passando o L0 por outro lado, você tem que o comprimento final vai ser igual ao comprimento inicial mais epsilon vezes o comprimento inicial. E colocando em evidência o comprimento inicial, você tem que o comprimento final vai ser igual a 1 mais a deformação epsilon, deformação normal epsilon, vezes o comprimento inicial. E aqui nós temos dessa forma representados os 3 comprimentos finais, né, para esse meu elementozinho que sofre deformação normal no estado triaxial de deformação. Portanto, nós temos que na direção z' você tem um comprimento final de 1 mais epsilon mínimo dz'. Né? Esse é o comprimento inicial na direção z'. E aqui esse sinal de mais significa que você tem um alongamento na direção z', com uma deformação normal mínima. Na direção y', você tem um comprimento final de 1 mais epsilon intermediário dy'. dy' é o nosso comprimento inicial na direção y'. O sinal de mais uma vez, representando aqui um alongamento. E por fim, na direção x', portanto, o comprimento final vai ser 1 mais epsilon máximo dx', que é o comprimento inicial na direção x'. Bom, esse estado triaxial nós podemos aqui, né, representar em 3 planos. O plano x', y', onde você tem as deformações principais epsilon intermediário e epsilon máximo. O plano x', z', né,
X', Z', onde você tem as deformações principais epsilon máximo e epsilon mínimo, e o plano Y', Z', onde temos as deformações principais epsilon mínimo e epsilon intermediário. Bom, nesse caso, nós temos que a nossa deformação por cisalhamento máxima absoluta ocorre no elemento orientado a 45 graus em torno do eixo Y'. Por quê? Em torno do eixo Y'. Veja bem, porque as nossas deformações, né, principais, mínima e máxima, elas estão em que plano? No plano X', Z'. Então, quando eu girar esse elemento em torno de Y' que está saindo aqui desse meu estado plano de 45 graus, a gente vai ter a representação da deformação por cisalhamento máxima absoluta. Porque a deformação por cisalhamento máxima absoluta, ela vai estar justamente no maior círculo de Mohr, que tem como deformações principais epsilon mínimo e epsilon máximo. A nossa deformação normal média vai ser epsilon máximo mais epsilon mínimo sobre 2. Aqui a gente tem um círculo de Mohr, representado pelas deformações principais epsilon mínimo e epsilon máximo. Aqui você tem um outro círculo de Mohr, né, representado pelas deformações principais, um epsilon intermediário e epsilon máximo. O terceiro, representado pelas deformações principais aqui, epsilon mínimo e epsilon intermediário. Nós temos aqui, no círculo de Mohr maior, né, a nossa deformação por cisalhamento máximo absoluta. Então, gama absoluto máximo sobre 2. E que representa justamente, né, no plano, esse plano representado pelo círculo de Mohr maior, vai ser o plano X', Z', né, onde nós temos a nossa deformação por cisalhamento máximo absoluta, nesse caso. Agora vamos ao estado plano de deformações, partindo aqui do estado triaxial de deformações. Então, nesse caso, você tem um plano no plano XY, o comprimento final 1 mais epsilon dx, aqui na direção x, o comprimento final 1 mais epsilon 2 dy na direção y. Nesse caso, nós temos que na direção z, a gente não possui um alongamento ou encurtamento, né, dentro desse elemento de volume representativo. Então, a minha deformação normal vai ser 0. Como você tem o epsilon 1 que é positivo e o epsilon 2 que também é positivo, então, nesse caso, nós teremos que a minha deformação por cisalhamento mínima vai ser 0. Como tenho que o epsilon 1 é maior do que o epsilon 2, no estado plano, então o meu epsilon 1 aqui vai representar, no estado triaxial, a minha deformação normal máxima. Portanto, o meu epsilon 2 vai ser a deformação normal intermediária. Por que nós estamos no estado plano? Porque você tem uma das 3 deformações principais no estado triaxial que é igual a 0. Né? Então, partindo para o nosso círculo de Mohr, nós temos que o meu estado plano está representado, né, pelas deformações principais epsilon intermediário e epsilon máximo, está aqui ele, e você tem nesse plano um gama x' y' máximo sobre 2. Então, aqui x, aqui y. Para representar o estado triaxial, né, levando em consideração que o meu epsilon mínimo é igual a 0, então nós teremos esses outros 2 círculos de Mohr. Um círculo de Mohr que tem como deformações principais epsilon mínimo e epsilon máximo, que é o maior, e um círculo de Mohr que tem como deformações principais o azul, epsilon mínimo e epsilon intermediário. Em cada raio, nós vamos ter a representação
da deformação por cisalhamento máxima no plano sobre 2. Então, o azulzinho representa epsilon mínimo, está na direção Z, e o nosso intermediário, que está na direção Y, né? Portanto, o raio do meu círculo de mol azul vai ser gama y' máximo sobre 2. O raio do meu círculo de mol cinza, que é o maior, vai ser gama x' máximo sobre 2. Certo? Você tem o epsilon mínimo na direção Z e você tem o epsilon máximo aqui na direção X. Portanto, o meu gama máximo absoluto, ele vai estar no plano X', Z', né? Que aqui vai ser representado, portanto, por gama X', Z' máximo, que vai ser numericamente igual à minha deformação normal máxima. Porque deformação normal máxima menos a deformação normal mínima, que é 0, vai ser igual à deformação normal máxima, que representa aqui ao meu diâmetro, né? O meu raio vai ser justamente esse deformação normal máxima dividido por 2, então você vai ter aqui gama x', Z' máximo sobre 2, vai ser a epsilon máximo sobre 2, se eu cortar o 2 e o 2, então você vai ter que gama máximo absoluto é igual a gama x', Z' máximo, que é igual a epsilon máximo. Bom, então, representando mais um caso no estado plano de deformações, a gente tem aqui a diferença que, nesse estado plano, o nosso epsilon 1 é positivo, o epsilon 2 é negativo, portanto, aqui nós temos um alongamento na direção x, um encurtamento na direção y, na direção z nós não temos mudança de deformação, nós temos a deformação igual a 0, então, no nosso elemento, nesse sentido, na representação do estado triaxial de deformação, nós temos que o nosso epsilon mínimo vai representar justamente o epsilon 2, que é negativo. Depois você tem o epsilon intermediário, que vai ser igual a 0, né? Maior do que o epsilon 2, que é negativo, e menor do que o epsilon 1, que é positivo. Então, o epsilon 1 vai representar o nosso epsilon máximo. Primeiro, representando o nosso círculo de mol no estado plano de deformações, aqui no estado plano, onde você tem epsilon 1 positivo e epsilon 2 negativo, epsilon 1 que representa epsilon máximo, está aqui ele, epsilon 2 que representa epsilon mínimo, está aqui ele, então temos aqui o nosso círculo de mol para o plano XY. A partir daí, podemos criar os outros dois círculos de mol, né, onde o azul ele tem como deformações principais epsilon mínimo e epsilon intermediário, representando aqui o nosso plano YZ, né? Epsilon mínimo, que está aqui na direção Y, e epsilon intermediário na direção Z. O raio desse círculo de mol azul vai representar gama Y' Z' máximo sobre 2. O círculo de mol verde, que tem como deformações principais epsilon intermediário e epsilon máximo. Então, epsilon intermediário, que é 0, está na direção Z. Epsilon máximo, que é epsilon 1 e está na direção X. Então, o raio desse círculo de mol verde vai ser o gama x', Z' máximo sobre 2. E o raio do círculo de mol maior vai ser o gama x', Y' máximo sobre 2, né? Pois o círculo de mol cinza, o maior, representa o meu plano XY. Então, o raio do meu círculo de mol maior vai ser igual a gama x', Y' máximo sobre 2. Né? Está aqui o raio. Portanto, a minha deformação por cisalhamento máxima absoluta vai ser igual a gama x', Y' máximo, né? Que está representado no círculo de mol maior, que vai ser igual a epsilon máximo menos epsilon mínimo.
certo? Então, representa aqui esse valor de epsilon máximo menos epsilon mínimo, que representa o diâmetro do círculo de Mohr maior, né? Mas como o raio ele é gama x' y' máximo sobre 2, né? Então o meu gama x' y' máximo vai ser igual ao diâmetro, correto? Pois gama x' y' máximo sobre 2 é igual a epsilon máximo menos epsilon mínimo sobre 2. Se eu cancelar o 2 com 2, eu tenho que meu gama x' y' máximo é igual a epsilon máximo menos epsilon mínimo, que corresponde à minha deformação por cinzelhamento máximo absoluta. Que nesse caso está no plano XY, né, o mesmo plano que nós tínhamos aí, o nosso estado plano dado, o nosso estado plano de deformações dado. Para finalizar, vamos resolver o exemplo 10.7, que diz o seguinte: o estado plano de deformação em um ponto é representado pelas componentes εx igual a menos 400 vezes 10 a menos 6, εy, que é igual a 200 vezes 10 a menos 6, e gama xy, que é igual a 150 vezes 10 a menos 6. Determine a deformação por cisalhamento máximo no plano e a deformação por cisalhamento máxima absoluta. Bom, temos nossos dados iniciais, εx, εy e gama xy. Calculamos o nosso epsilon médio, εx mais εy sobre 2, que no caso vai ser menos 400 mais 200 sobre 2 vezes 10 a menos 6, que é igual a menos 100 vezes 10 a menos 6. Portanto, o nosso centro do círculo de Mohr vai ter para ordenado epsilon médio e 0, que vai ser menos 100 vezes 10 a menos 6 e 0. E o nosso ponto de referência A, que tem para ordenado epsilon x, gama xy sobre 2, vai ser menos 400 vezes 10 a menos 6 e, dividindo isso aqui por 2, 75 vezes 10 a menos 6. Aqui, o nosso círculo de Mohr estabelecido pelo sistema de coordenadas epsilon vezes 10 a menos 6 e gama sobre 2 vezes 10 a menos 6. O centro do círculo tem um par ordenado menos 100 e 0, está aqui do lado negativo, de epsilon. O ponto de referência tem par ordenado menos 400, né, negativo na abscissa e 75, positivo para baixo na ordenada. Nós temos o nosso raio, o segmento CA, que calculando vai ser igual a 309 vezes 10 a menos 6. Traçamos o nosso círculo de Mohr. Temos aqui o nosso epsilon mínimo, que é negativo. O nosso epsilon máximo, que é positivo, né? E nós temos aqui que o nosso intermediário vai ser igual a 0. Porque como a gente está no estado plano, uma das 3 deformações principais para obter a nossa deformação por cisalhamento máximo absoluto vai ter que ser igual a 0. Como você já tem uma deformação normal mínima negativa e a máxima positiva, então necessariamente quem vai ser 0 aqui vai ser intermediário. O epsilon 1 está aqui representado por epsilon máximo, o epsilon 2 está aqui representado por epsilon mínimo. Então nós podemos criar os outros 2 círculos de Mohr, que tem como deformações principais o azul, epsilon mínimo e epsilon intermediário, o verde, que tem como deformações principais epsilon intermediário e epsilon máximo. O raio, né, aqui, que nós tínhamos dito que é 309, ele é calculado como sendo, né, 400 menos 100, né, no caso aqui nós temos esse cateto horizontal, que vai ser esse 400 menos 100 ao quadrado, mais o cateto vertical, que corresponde aqui à minha ordenada 75 ao quadrado, que vai ser igual a 309 vezes 10 a menos 6. O meu epsilon máximo vai ser o meu epsilon médio, que é menos 100, mais o raio,
que é 309 vezes 10 a menos 6, portanto 209 vezes 10 a menos 6 positivo. O meu epsilon mínimo vai ser o epsilon médio menos 100 menos o raio, menos 309 vezes 10 a menos 6, portanto igual a menos 409 vezes 10 a menos 6. Então o epsilon mínimo negativo, aqui do lado negativo. A minha deformação por cisalhamento máxima no plano vai ser igual a epsilon máximo menos epsilon mínimo. Ora, o raio vai ser epsilon máximo menos epsilon mínimo sobre 2, que é igual a gama sobre 2. Se eu cancelar sobre 2 com sobre 2, a gama máximo no plano, x' y' vai ser epsilon máximo menos epsilon mínimo. Portanto, 209 menos 409 vezes 10 a menos 6, que é igual a 618 vezes 10 a menos 6. Nesse caso, como nós temos como deformações principais epsilon máximo positivo igual a 209 vezes 10 a menos 6, epsilon intermediário igual a 0 e epsilon mínimo negativa igual a menos 409 vezes 10 a menos 6, a gente vai ter que a deformação por cisalhamento máximo absoluta corresponde aqui, né? Ela é obtida através do nosso círculo de mol maior, que o círculo de mol maior justamente representa aqui o nosso plano x' e y'. Então, portanto, a minha deformação por cisalhamento máximo absoluta, nesse caso, é a mesma deformação por cisalhamento máxima no plano x' e y'. Portanto, gama máxima absoluta igual a 618 vezes 10 a menos 6. E aí finalizamos mais uma aula. Muito obrigado.